Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso próximo vídeo de geometria euclidiana plana e hoje falaremos sobre circunferências. Então, a ideia é definir algumas noções relacionadas à circunferência e no final provaremos um resultado que relaciona a noção de arco de uma circunferência com o ângulo inscrito. Tá? Então, esse é o principal objetivo, chegar nesse teorema hoje. E depois teremos mais um vídeo sobre esse assunto. Vamos lá, só relembrando a definição de circunferência, bem rapidinho. Ou seja, então dado um ponto do plano, a ponta do plano, e um número real positivo, então dados a ponta do plano e r maior que zero, a circunferência de centro A e raio R é o conjunto formado por todos os pontos do plano que distam R de A, né? Então é o conjunto não vou escrever tudo isso, mas vamos só representar aqui. Ou seja, a notação que utilizaremos é essa. Então, CA, que é o centro da circunferência, o raio, quem que é a circunferência de raio A, centro A e raio R, é todos os pontos do plano, tais que a distância de A até X é essa constante R. Né? Okay? Essa é a noção de circunferência. Associada a ela, temos a noção de ponto interior e ponto exterior à circunferência. Tá? Então, P é um ponto exterior, a CA de R, a distância dele até A for maior que R, né? Ou seja, se a distância de P até A for maior que R, e P é um ponto interior, a circunferência de centro A e raio R, se a distância do ponto até o centro da circunferência for menor que R. Aqui tem duas noções associadas a essa definição de circunferência que acabamos de apresentar. Em outras palavras, né, toda a circunferência do plano ela determina dois conjuntos disjuntos, né, do plano, ou seja, os pontos exterior e os pontos interiores. Tá? Ou seja, o plano menos a circunferência está dividido em duas regiões, né? Uma formada pelos pontos exterior e outra formada pelos pontos interior. Muito bem. Uma outra noção associada é a noção de reta tangente a uma circunferência. Então, dada uma circunferência, dizemos que uma reta, dá o nome aqui para reta, uma reta S é uma reta tangente à circunferência de centro A e raio R. A interseção de S com a circunferência é um único ponto, tá? Então, se S, podemos escrever assim, né? Se S
interceptado com a circunferência de A, centro A e raio R, é um único ponto. Okay? Então essa noção de reta tangente a uma circunferência. Mais ainda, podemos até se a interseção é um único ponto, chamar aqui de P esse ponto, e tal ponto é chamado de ponto tangente à circunferência. Tá? Então, se a interseção da reta com a circunferência é só um ponto, e este ponto é chamado de ponto tangente à circunferência, sendo P ponto tangente. Ponto tangente. Vai ficar um igual o livro, né? Ponto de tangência. Roda de ponto de tangência. Então, só uma representação aqui. Ou seja, nós temos uma circunferência. Então, uma circunferência e uma reta S. Dizemos que essa reta S com a circunferência são tangentes. A interseção dela com a circunferência é só um ponto, né? Vou chamar esse ponto aqui de P, né? Que a gente está chamando. O raio daqui da circunferência R. Ok? Com essa noção de uma reta tangente a uma circunferência, a outra noção que está associada é quando que duas circunferências são tangentes, tá? Então, fazer uma representação antes. Duas circunferências serão chamadas de tangente quando elas possuem em comum a mesma reta tangente e o ponto de tangência é o mesmo, tá? Então, duas circunferências distintas são tangentes quando elas possuem uma mesma reta tangente, ou seja, quando elas possuem uma reta tangente em comum. Então, quando possuem uma reta tangente em comum, quando possuem uma reta e um ponto de tangência em comum. Ou seja, então duas circunferências são tangentes quando isso acontecer, ou seja, elas possuem uma mesma reta e o mesmo ponto de tangência. Aqui a necessidade de um mesmo ponto, né, é para tirar esse caso, né? Pode ter uma circunferência, uma outra circunferência aqui, né? E elas possuem a mesma reta tangente, né? Essa reta é tangente a essa circunferência, essa reta também é tangente a essa circunferência. Mas quando exigimos que tenha o mesmo ponto de tangência, esse caso aqui não é considerado, né? Ou seja, essas duas circunferências não são tangentes.
Dizemos que elas são tangentes internamente quando os centros de ambas estão do mesmo lado no semiplano determinado pela reta tangente, tá? Então, elas são tangentes internamente quando os centros de cada uma, né? Quando seus centros estão no mesmo lado com relação à reta de tangência, né? Com relação à reta tangente. Quando seus centros estão do mesmo lado em relação à reta tangente. E caso contrário, elas são chamadas de tangente exterior, né? E elas são tangentes podemos até aproveitar aqui. Então são tangentes exterior quando seus centros estão em lados opostos, né? Estão em lados opostos em relação à reta tangente. Vou fazer duas figuras aqui para ilustrar. Então, não ficou bom? Essas duas aqui, por exemplo, são tangentes exterior, né? Ou seja, porque a reta tangente aqui, no caso, os centros de cada uma estão em lados opostos com relação à reta tangente. Então elas são tangente exterior. E essa daqui com essa outra aqui, fazer uma... São tangentes interior, né? Porque os centros aqui estão no mesmo lado com relação à reta tangente, né? Essa e essa circunferência são tangentes, tem a mesma reta tangente, né? Ponto de tangência em comum. E seus centros estão do mesmo lado com relação à reta tangente. Lembra que aqui, né, dizer que dois pontos estão do mesmo lado com relação a uma reta, foi até um axioma. Essa definição veio de um axioma, que foi o axioma de separação do plano. Né? Muito bem. Nessa primeira parte, um teorema que gostaria de apresentar aqui no vídeo é o seguinte. Então, dado qualquer circunferência e uma reta, então dados uma circunferência e uma reta, queremos caracterizar a posição relativa dessa circunferência com essa reta, tá? E para isso vamos olhar a projeção do centro da circunferência sobre a reta dada. Então, dadas uma circunferência e uma reta, vou colocar um nome aqui para a circunferência, centro P e raio R,
centro A, né, que estávamos usando, e S uma reta, vou colocar aqui, S uma reta, e alinha a projeção de A sobre essa reta S, e alinha a projeção ortogonal de A sobre S. De A em S. Então uma das três condições, uma das três condições podem acontecer. Ou seja, então todos os pontos da reta são exteriores à circunferência. Então, todos os pontos de S são pontos exteriores à circunferência. São pontos exteriores à circunferência. Então, um destes três casos acontece, né? Então, quais são os três casos? O primeiro é que todos os pontos de S são pontos exteriores à circunferência, né? São pontos exteriores da circunferência. E este caso aqui é caracterizado, vou pegar um giz aqui colorido, inclusive podemos dizer um pouquinho mais, este caso aqui acontece, ele é caracterizado somente por essa condição, né, que a distância de A até a sua projeção sobre a reta S, basta que isso seja maior que E. O segundo é que a reta S é a reta tangente à circunferência e o ponto de tangência é exatamente esse cara, né? Então, aqui é apenas um, né? Então, apenas um. É claro, né? Pela maneira que estamos enunciando, casos são excludentes, mas só para ficar completo, né? Então, apenas um destes três casos acontece, tá? Não precisaria disso. Os próprios três casos já são excludentes. O segundo é que S é tangente à circunferência, né? Com ponto de tangência com a linha sendo o ponto de tangência, né? E mais ainda, este caso, de novo, né? Ele é caracterizado por essa condição, ou seja, que a distância de A até sua projeção é exatamente R. Ok? Muito bem. E
E o terceiro caso é que a circunferência e a reta S se intersectam em dois pontos distintos de a linha, tá? Então, S, o último caso que pode acontecer é que S interceptado com a circunferência são dois pontos distintos de C, dois pontos distintos de a linha. Como antes, esse caso também é caracterizado somente por essa condição, que a distância de A até a linha é menor que E. Aqui poderia até dizer, né, sendo a linha, mas não precisa. Sendo a linha um ponto interior, a circunferência de centro A e raio E. Ok? Então são esses três possíveis casos quando temos uma circunferência e uma reta fixada. Ou a reta não contém nenhum ponto da circunferência, então todos os pontos são exteriores, ou ela contém somente um ponto, e nesse caso ela é tangente à circunferência pela definição, e o ponto de tangência é exatamente a projeção do centro sobre a reta dada. Em outras palavras, né, quando isso acontece, depois eu volto aqui, né? Pode ser. Ou seja, em particular, esse caso 2 diz o seguinte: quando temos uma circunferência e uma reta tangente, então, quando considerarmos o centro e esse ponto de tangência, chamar aqui de P, né? Isso é perpendicular, né? Ou seja, CP é perpendicular à reta S, que é equivalente a dizer, por exemplo, que P, vou escrever, mas que P é a projeção do centro da circunferência sobre a reta S. Eu mudei a notação, aqui é A, né? Aqui então é A. Então, o caso 2, em particular, diz isso, né? Se você tem uma circunferência, uma reta tangente, e P é o ponto de tangência, então o segmento formado pelo centro e o ponto de tangência, ou seja, o AP aqui no caso, é sempre perpendicular à reta tangente. Em outras palavras, o P é justamente a projeção ortogonal de A sobre a reta S. E o terceiro caso é que a interseção da circunferência com a reta são dois pontos. E esses dois pontos, inclusive, são distintos da projeção ortogonal de A sobre S. E além disso, a projeção de A, ortogonal de, nesse caso, né, projeção ortogonal de A sobre S é um ponto interior à circunferência. Muito bem. Bom, fica para casa a demonstração desse resultado, mas podemos fazer pelo menos um deles amanhã ou no próximo encontro presencial, tá? Muito bem. Uma demonstração disso para casa. Fica de exercício. Muito bem. O próximo tópico é arcos de circunferência. Então a ideia é definir e aí sim fazer pelo menos uma ideia da demonstração que relaciona comprimento, a medida do arco de uma circunferência
com o ângulo correspondente, o ângulo inscrito correspondente. Vamos lá, então, arcos em uma circunferência. Então, dados. Então, vamos lá. Um ângulo central, né? Ou seja, é um ângulo. Vou fixar aqui. A partir daqui, fixamos uma circunferência, tá? Então, aqui, R para nós aqui, ser sempre uma circunferência fixada. Então, o arco central de uma circunferência, então, um ângulo central de uma circunferência é um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência, tá? Lembra que ângulo para nós tinha medidas de 0 até 180, né? Então, um ângulo central de uma circunferência é um ângulo em que o vértice é o centro da circunferência. Em que o seu centro, em que seu vértice é A, ou seja, o centro da circunferência. Bem, o próximo definição de arco de uma circunferência. Vamos lá, vou fazer uma figura aqui só para ilustrar. Então, como é que vai ser a brincadeira? Consideramos uma circunferência e pegamos dois pontos que moram nessa circunferência. Então, aqui é só uma representação para ajudar a definir. Então, essencialmente, esses dois pontos podem determinar dois arcos, né? Conjunto formado por esses pontos, ou seja, vamos definir isso, como é que consideramos esses pontos. Então, pode definir este arco ou este arco, né? Vamos definir cada um desses aí em termos do ângulo central associado a esses dois pontos, tá? Vamos lá, então dados A e B, quaisquer dois pontos aí da circunferência, então dados A não é uma bomba, então dados C e D, pontos, não é uma boa notação também, então dado B e D, pontos de uma circunferência de centro A e raio E, distintos, né? Então, BD. Então definimos. Vou colocar assim, temos. Um caso particular,
na escolha desses dois pontos é quando o BD é um diâmetro da circunferência. Dizer que ele é um diâmetro significa que o segmento BD contém o centro da circunferência. Então, dados B e D, pontos distintos. Então, se B e D é um diâmetro, ou seja, o caso que A pertence ao segmento BD, então se BD é um diâmetro, o conjunto então se B e D é um diâmetro, uma semicircunferência é o conjunto formado por B, D e por todos os pontos de C a R que estão do mesmo lado com relação à reta BD. Então, uma semicircunferência é o conjunto vou colocar aqui, vem. Então, o conjunto formado por B D e por todos os pontos e por ponto e pelos pontos da circunferência que estão do mesmo lado estão de um mesmo lado em relação à reta BD. Vou pegar aqui, depois eu faço uma figura para esse caso. Que estão de um mesmo lado em relação à reta BD. É uma semicircunferência da circunferência CR. Vou fazer uma figura aqui. Então, dado uma circunferência, vou melhorar um pouquinho isso daqui. Vamos lá. Dado uma circunferência e um diâmetro BD, ela determina duas semicircunferências que é definida daquela maneira, né? Então, começando aí com uma circunferência, pegamos um diâmetro. BD é um diâmetro. Quer dizer que o centro da circunferência aqui, né, pertence ao segmento BD. Então, o conjunto formado pelos pontos B, D e pelos pontos que estão do mesmo lado, ou seja, os pontos que estão na circunferência e do mesmo lado com relação à reta BD, é uma semicircunferência, ou seja, esses pontos aqui
Todos aqui estão do mesmo lado, né, em relação à reta BD. Então isso aqui é chamado uma semicircunferência. Claro que cada diâmetro aí determina duas, né? Você tem um segmento BD e depois você olha os outros pontos da circunferência que estão no lado oposto àquele, né? Então aqui temos duas, né? Cuja interseção é justamente os pontos B e D. Agora os outros dois casos é quando, então, se BD não é um diâmetro, então se BD não é diâmetro, então o conjunto formado por B, D e os pontos interiores ao ângulo central BAD é chamado de arco menor. Então, um conjunto formado por B, D e os pontos de C a R são pontos interiores ao ângulo BAD. Então, o conjunto formado por B, D e os pontos de C a R que são pontos interiores ao ângulo do ângulo BAD é chamado de um arco menor. De C a R. É um arco menor determinado por BD, né? Arco menor. Aqui determinado por BD, né? Fazer uma figura aqui. Pode ser aqui, vai. Então, dado uma circunferência, escolhemos o ponto B, D, né? Fixados aí, dois pontos. Como é que estamos definindo o arco menor? Olhamos o ângulo BAD, né? Então aqui, ó, está o A. Então, olhamos o ângulo BAD. Lembre, né, que o ângulo para nós era sempre a medida do ângulo BAD era sempre menor que 180, né? Então, no caso aqui, olhamos este ângulo e consideramos, outras palavras até, né? O ângulo BAD foi definido logo no início do curso, praticamente. E lembre, né? Ele era a interseção dos semiplanos determinado por BA, que contém um ponto D, ou seja, semiplano determinado por BA contém um ponto D, interceptado com o semiplano determinado por AD, que continha um ponto B, né? Então era essa região aqui. E aí esses pontos, né, eram chamados de pontos interiores ao ângulo. Então como é que é o arco menor, né, determinado por B e D?
é justamente o conjunto dos pontos formado por B, por D e por todos os pontos que estão na circunferência e que são pontos interiores a este ângulo, né? Ou seja, este arco aqui, né? Aí o arco maior, vou aproveitar aqui, então vou colocar C. Então se BD não é um diâmetro, então o conjunto formado por B, D e os pontos de CAE, que são pontos exteriores ao ângulo aqui, ao invés de interior, a gente troca aqui por exteriores. De B a D é chamado de arco maior. Determinado por B e D. Ou seja, então se consideramos aqui o conjunto dos pontos formado por B, D e todos os pontos exteriores ao ângulo BAD e que estão na circunferência. Muito bem. Podemos definir a medida, né, desses arcos. Então, a medida de uma semicircunferência, medida desse arco. Então, a medida aqui, neste caso, vai ser igual a 180 de uma circunferência, de uma semicircunferência, é 180. A medida de um arco menor, então aqui do arco menor, vou parar aqui, pode ser aqui mesmo, do arco menor, fazer laranja. A medida do arco menor é exatamente a medida do ângulo BAD. Então a medida do arco menor é igual à medida do ângulo BAD. E a do arco maior, então a medida é 360 menos a medida do ângulo BAD. Menos medida do ângulo BAD. Então 360, lembra a medida de ângulo, né? Foi em graus, né? Nós tínhamos graus ou radianos, né? Então agora aqui a medida do arco maior vai ser o que? 360 menos a medida do ângulo BAD. Vou aproveitar, né? Geralmente a notação é essa, né? Então, por exemplo, como é que a gente, como que a notação para o arco maior, né? Escolhemos um ponto aqui, ou seja, X. Então, arco menor aqui, né? Arco menor. Podemos notar assim também, tá? B, XD. E do arco maior, escolhemos um ponto diferente de B e D, né? Do ponto do arco maior, chama aqui de Y. E a notação vai ser essa, BYD. A medida disso é a medida do ângulo BAD e a medida do arco maior é a medida 360 menos a medida do ângulo BAD. Okay? Notem que a medida do arco maior é sempre maior que 180, né? E do arco menor sempre menor que 180. E maior que zero, né?
Muito bem. Uma última definição e aí sim podemos apresentar o último teorema também do vídeo. Vamos lá, ângulo inscrito. O que é um ângulo inscrito em uma circunferência? É um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência e os lados desse ângulo, né, interceptam a circunferência em dois pontos distintos. Então um ângulo inscrito. Então um ângulo inscrito em uma circunferência é um ângulo vou colocar aqui mais simples. Então um ângulo inscrito em uma circunferência é quando seu vértice pertence à circunferência. Um bichinho aqui. É quando seu vértice pertence à circunferência. Pertence à circunferência. E seus lados interceptam a circunferência em dois pontos distintos, né? Interceptar a circunferência em dois pontos distintos. Ok? Ou seja, fazer uma representação. Ou seja, um ângulo inscrito é quando você tem um ângulo cujo vértice está sobre a circunferência e os lados interceptam a circunferência em dois pontos distintos, né? Ou seja, B, D, e aqui temos, chamar de E, vai, o vértice do ângulo. Então, associado a um ângulo inscrito, temos o ângulo correspondente a esse ângulo inscrito, é o arco da circunferência determinado pelos pontos B e D e que não contém um ponto E, tá? Então, só pegar aqui o nome. Então, dado o ângulo inscrito, vou colocar aqui em dois pontos B e D distintos, nós já podemos definir aqui o arco determinado por B e D e que não contém um ponto E. Por B e D e que não contém E.
é chamado de arco correspondente ao ângulo inscrito BED. Então, é chamado de arco correspondente a BED, né? Este ângulo BED. Ok? Ou seja, poderia ser assim também, né? Chama aqui de B' e D', né? Então, de novo, né? O arco correspondente não seria esse, né? Mas sim esse daqui, né? Que não contém o ponto E. Onde que B', D' determinam dois arcos, né? O arco maior e o arco menor. No caso aqui, o arco menor é este, até contém um ponto E. Mas olhamos quem? O arco determinado por B', D', mas que não contém o vértice do ângulo inscrito, né? Ou seja, este arco aqui. Mesma coisa aqui, né? Então aqui seria o arco correspondente ao ângulo inscrito, B' e D', e esse daqui seria o arco correspondente ao ângulo inscrito BED. Bem, com isso podemos falar do último teorema e vamos pelo menos dar uma ideia da demonstração desse teorema. Diz o seguinte: a medida do ângulo inscrito é metade do seu arco correspondente. Tá? Então, teorema, a medida do ângulo inscrito em uma circunferência é metade do seu arco correspondente. Então, a medida do ângulo inscrito em uma circunferência é metade da medida de seu arco correspondente. Ou seja, aqui nessa figura, né, essa medida aqui, né, chama aqui de alfa. Isso aqui é alfa, né? Então aqui seria alfa sobre 2. Okay? Ou seja, a medida desse arco é o dobro da medida do ângulo inscrito, ou a medida do ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente. Muito bem, vamos pelo menos dar uma ideia da demonstração. Então, vamos aproveitar a notação, ou seja, B e D é um ângulo inscrito. Então, fixar algumas notações aqui, né? A circunferência para nós é como antes, é de centro A, raio R, e B e D é o ângulo inscrito.
E aí 3 casos podem acontecer, tá? Vamos separar a prova em 3 casos. Temos os seguintes 3 casos para analisar. Então, o primeiro caso é quando o A pertence a um dos lados do ângulo, tá? Então, o A pertence a um dos lados de B e D. Ou seja, o centro da circunferência pertence a um dos lados, ou seja, BE é um diâmetro ou ED é um diâmetro, tá? Fazer uma figura. Aqui vamos supor, por exemplo, mas isso não tem perda de generalidade, né? Que o A pertence a BE neste caso. Ou seja, a figura é essa, né? Temos o A, temos o E aqui, que é B, e aqui é D. Ok? Vou colocar o D um pouquinho para cá até. Beleza? Muito bem. Neste caso, qual que seria a ideia, né? Então, consideramos o triângulo ADE, ou seja, aqui vai ser chamado de alfa, aqui alfa, né? Muito bem. Então, a pertensão dos lados, isso. Muito bem, então consideramos, para esse caso, consideramos o triângulo AED, né? Que é isósceles. E assim a medida, notem, né? A medida do ângulo determinado por B e D, neste caso, é exatamente a medida do ângulo do ângulo central, né? DAB. Okay? Então, neste caso, a medida do arco correspondente
igual, vou colocar aqui, é igual a medida do ângulo DAB. Ok? Ou seja, a medida desse arco, a medida deste ângulo aqui, né? Ok? Muito bem. Com isso, a medida do arco correspondente com a medida de DAB, mas que por sua vez é igual, ou seja, a medida de DAB é igual a... Aqui é um ângulo externo, né? Então, a medida de DAB é igual a 2 vezes alfa, né? É igual a 2 vezes a medida do ângulo DEB. Que no caso é, pois DAB é ângulo externo, né? Ou seja, que é o que queríamos mostrar, né? Neste caso aqui, ou seja, a medida do ângulo inscrito DB é metade da medida do arco determinado pelo ângulo, desculpa, a medida do ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente, né? Basta dividir aqui por 2, tá? Nesse caso aqui acaba esse primeiro item. Aí o segundo é olhar quando, por exemplo, o ponto A é um ponto interior ao ângulo. Então, o segundo caso é quando o A pertence ao interior do ângulo BED. A pertence ao interior de BED. Não vou fazer os detalhes, mas eu vou dar só a ideia, vocês terminam em casa isso. O caso é o seguinte, você tem o D, E, B. Que B. Ok? Então, estamos nesse caso aqui, ou seja, o A é um ponto interior ao ângulo DEB. Então, aqui tá. O truque é cair no caso anterior, tá? Então, o que fazemos? Consideramos, então considere chamar de B'. Não, pode ser linha. Então, considere linha como sendo quem? Sendo a interseção de EA, ou seja, da semirreta EA, com a circunferência, tá?
seja, olhamos essa semi-reta até encontrar aqui o ponto E'. Ok? Muito bem. Aí logo essa medida aqui, né? Vamos chamar aqui de alfa 1. Essa daqui é alfa 2. Elas estão relacionadas com as medidas dos ângulos correspondentes, né? Então logo a medida de alfa 1 alfa, né? Ou seja, essa medida de DEB DEB é igual a alfa 1 mais alfa 2 ok? Alfa 1 mais alfa 2. Para alfa 1, o que é alfa 1? Pelo passo anterior, que a gente já mostrou, né? É o caso em que este ângulo inscrito ele metade desse arco, né? Então é metade do arco de E'. Alfa 2 é metade do seu arco correspondente, que é E'B. E'B. Ou seja, coloca meio em evidência, espero que é metade do arco DB, né? Essa é a ideia. Que é o que queríamos mostrar, né? Que o ângulo inscrito é metade do seu ângulo correspondente. Então, fica para casa aí escrever os detalhes, mas essa é uma ideia. A ideia é o item 3 é análogo e é o último caso, ou seja, quando o A é um ponto exterior ao ângulo DEB. Então, terceiro e último caso. Escrevi aqui. Então, o terceiro caso é quando o A é um ponto exterior a BD. Vou fazendo uma figura aqui para ilustrar. Temos o A e temos o ângulo aqui e BD, né? Então, aqui é B e D. Ok? Ou seja, esse é o último caso e a demonstração é análoga a este, né? Ou seja, vamos fazer uma construção para cair no primeiro caso, tá? Então, qual que seria a ideia? Vou colocar o A aqui um pouquinho para baixo. Mesma coisa que fizemos no anterior, no item 2. Ou seja, criamos esse diâmetro, né? Então, aqui temos agora esse diâmetro aqui, chamamos esse ponto aqui de linha. Ok? E aí o truque é, aqui temos alfa 1, né? Alfa, que é a medida que queremos. E aqui alfa 1, certo? Então, por enquanto, podemos aplicar o caso, ou seja, temos que
B, E, E', pelo caso 1, ou seja, alfa mais alfa 1 a medida desse ângulo, alfa mais alfa 1 pelo item 1, é metade do arco correspondente, né, que é B, E'. E por sua vez, de novo pelo item 1, né, alfa 1 é D, E'. Então alfa 1 é metade de DE'. Ou seja, subtraindo essa dessa, fica para casa e você escrever em detalhe, né? Do lado direito sobra só o alfa, que na verdade é BED. A medida disso, né? Não estou colocando, mas a medida disso é igual à medida de BE' menos, fizemos esse menos esse, né? Então isso menos DE', ou seja, só BD. Então metade da medida do arco BD, que é o arco correspondente. E era justamente isso que queríamos justificar, né? Fica para casa para escrever esses dois itens aí com detalhe, mas a ideia tá aqui, tá? Isso termina a prova. Muito bem, para acabar um exercício aí para vocês brincarem, é o seguinte, usando régua e compasso, já dado uma circunferência, usando régua, ou seja, você começa com uma circunferência, você não tem o centro dela, né? Então começa com essa figura. O exercício, então dada circunferência, você sabe que tem um centro aí, vamos chamar de A e R, mas você desconhece quem que é o centro e qual que é o raio dela. Você só tem essa figura. Como encontrar o A, né? Então, como encontrar A? Ok? Essa é a ideia. Ou seja, como é que você pode encontrar o centro A? Então fica aí para vocês pensarem no exercício aí para casa já. Usando régua e compasso, inclusive, vocês podem fazer essa brincadeira, ou teoricamente, né? Ou seja, que construção que você tem que fazer aqui para encontrar o centro da circunferência, conhecendo somente a circunferência. Muito bem, então nós vemos nas atividades remotas, né? E discutiremos exercício dessa parte e também ainda teremos mais um vídeo sobre circunferência. Então até mais, obrigado, tchau, tchau.